Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, nesse vídeo eu quero fazer algumas reflexões com vocês sobre a Páscoa, né? Eu sei que não é um vídeo, não são vídeos rotineiros dessa maneira aqui no canal, mas começaram a ser, porque muitas pessoas, e com completa razão, pedem-me para que eu fale mais sobre a Santa Igreja Católica, sobre a sã doutrina, sobre a sã filosofia, não é isso? E elas estão com razão, porque realmente nós católicos devemos disseminar a nossa fé, né? Nós devemos realmente converter as pessoas, né? Evangelizá-las. Essa é a nossa missão, né? Como leigos. Sou um simples leigo, certo? Mas isso já significa muita coisa. Quando nós conseguimos converter uma pessoa que estava perdida no paganismo, no gnosticismo, como eu estava, né, e conseguimos convertê-la e evangelizá-la, e ela começa então realmente a sempre buscar a verdade, né, pois ela encontrou a verdade primeira, ela conheceu essa verdade, e ela depois disso só vai querer isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Por isso que uma reflexão sobre a Páscoa diante dos acontecimentos do mundo moderno, que eu falo muito aqui no canal, é um negócio muito importante, né? É evidente que eu não sou nenhum padre Paulo Ricardo que faz reflexões maravilhosas a respeito da Páscoa, que vou deixar aqui no comentário fixado, né, as últimas reflexões que ele fez, que são excelentes, né, que nos fazem realmente meditar a respeito da palavra, nos faz meditar a respeito do que realmente significa a Páscoa. Mas eu também quero deixar uma mensagem aqui para os meus inscritos. Ora, quando nós falamos em Páscoa, nós precisamos falar de uma primeira coisa, né? Fazer uma pergunta que é uma das perguntas mais complexas da filosofia e que sempre será, né? E que sempre será. Por quê? Porque a nossa razão por si só, a nossa razão humana, ela não consegue esgotar o ser das coisas, certo? Mas nós podemos fazer uma pergunta. O que é Deus? Né? Essa é a pergunta principal para começarmos a reflexão. O que é Deus? Porque muitas pessoas falam assim: eu acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Elas colocam Deus numa perspectiva puramente já dentro da existência, dentro do tempo e do espaço. Não é isso? Muitas pessoas fazem isso, principalmente agnósticos e ateus cometem esse erro. Até mesmo os cristãos. Falam que acreditam em Deus, que têm uma crença subjetiva e individual em Deus. Mas Deus, ele é uma pura existência? Ele é uma coisa, ele é um objeto do nosso estudo? Não. Deus, ele não existe. Deus, ele é. Deus é. Deus é a única possibilidade que há de existir a realidade onde que nós estamos. Porque ele é. Deus tem todas as qualidades, ele em ato. Não é isso? Deus, ele é o ser por si. Ele é o ato puro. Ele tem todas as qualidades nele. Não todos os acidentes nele. Deus não é acidental. Deus, ele tem essência e ato ao mesmo tempo em seu ser, por ele não ter mudança. Mas todas as mudanças que existem derivam de Deus. Derivam desse ser por si, né? Quando nós pensamos em Deus, nós podemos pensar não da causa para o efeito, mas dos efeitos para a causa. Assim fazia São Tomás de Aquino em suas 5 vias, não é? Não é isso? E daí nós pensamos, ora, Deus sendo uno, ele também é um ser trino. Deus é uno e trino ao mesmo tempo, que é o que nós chamamos de Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, habitou entre nós. E eu repito, o que é Deus? Sendo uno e trino. Né?
Diferentemente de algumas outras religiões pagãs, né, a revelação cristã não foi uma luz ou um anjo que apareceu de um testemunho subjetivo de alguém, né, ou de alguém que não esteve na presença real de Deus. A revelação cristã foi uma pessoa real, concreta, uma pessoa que habitou entre nós, dentro da realidade, dentro do tempo e do espaço, mas que essa pessoa consubstanciava, né, com a divindade do Pai, através da graça do Espírito Santo. Essa pessoa é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, né, nos deixou uma igreja. Né? Lá em Mateus 16, 18, ele fala sobre a sua igreja, que ele deixou a sua igreja. Né? Ele nos deixou um magistério. Ele nos deixou uma tradição, né? A tradição oral. E Cristo veio para, além de nos dar todos esses ensinamentos, nos deixar os sacramentos, nos deixar realmente os testemunhos reais das suas ações milagrosas, né? Cristo veio nos perdoar dos nossos pecados, veio trazer o perdão. O topo da revelação cristã é o perdão, né? O perdão sacramental que nós recebemos quando nós vamos lá com o coração na mão, miseráveis que somos, confessar os nossos pecados. E o topo da revelação cristã é isso, é a ressurreição, é o perdão, né? Hoje, no domingo de Páscoa, representa a ressurreição. Ele ressuscitou. Milhares de pessoas puderam testemunhar a ressurreição de Cristo quando ele saiu da tumba. Então, não foi apenas uma experiência subjetiva das pessoas, uma fé que elas carregavam, que elas criaram dentro delas. Não foi isto. Também não foi a gnosis, né? Gnosis aqui, conhecimento, a leitura de um livro, primeiramente, que fez as pessoas crerem em Cristo. Não, foi realmente o seu testemunho. Elas viram o ser por si, o Deus encarnado. Elas viram, elas testemunharam a palavra. Não é isso? Naquele tempo eles não poderiam compilar nada escrito. Naquele tempo eles testemunharam os ensinamentos de Cristo, de pessoa para pessoa, né? De pessoas reais para pessoas reais, dentro do tempo e do espaço, dentro da realidade. Mas os milagres de Cristo, né? Os milagres que Cristo fez, né, ultrapassam realmente as leis naturais da física. Os milagres que Cristo fez, transformando água em vinho, né? Os outros milagres que ele fez através dos pedidos de Maria, não é? O milagre de Lázaro. Entre tantos outros que Cristo fez. Por quê? Porque ele é o Logos encarnado, ele é o Deus vivo. Não é isso? E o que é o milagre? O que eram os milagres de Cristo? Ora, quando nós falamos sobre um ente, né, o ser humano, nenhum ente atua fora da sua essência humana. Nenhuma pessoa pode atuar fora da sua essência humana. Por exemplo, eu, Daniel, não posso sair daqui voando. Por quê? Porque a minha essência, a minha forma, ela tem um certo limite. Eu posso fazer apenas aquilo que está dentro do limite da minha essência, limite da minha forma humana. Eu não posso sair daqui voando, porque eu não tenho essa propriedade. O milagre é quando Deus, quando Cristo, faz com que eu possa ter uma ação que ultrapasse o limite da minha essência, o limite da minha forma. Como aconteceram os milagres de Santo Padre Pio de Pietrelcina. Quando o Santo Padre Pio de Pietrelcina fez aquela menina enxergar sem as pupilas, ele atuou além da sua forma humana. Ele atuou além da sua essência, por
divina ação do Espírito Santo. Pela graça do Espírito Santo. Tudo isso são reflexões que nós devemos fazer em cima de Cristo, que é o Verbo encarnado, o Logos encarnado, em cima dos milagres e, o mais importante, a reflexão, a meditação em cima do perdão sacramental. Porque Cristo morreu por nós, para a nossa salvação. Quando Cristo estava na última Santa Ceia, sentado com os apóstolos, ele pegou o pão, dividiu o pão, dizendo aos apóstolos, isto é o meu corpo. E pegou o cálice, distribuiu o cálice com o vinho e disse, isto é o meu sangue. Ele não falou que era uma representação, uma memória pura, ou falou que aquilo apenas era uma representação. Não, ele falou, isto é o meu corpo. É o meu corpo. E que corpo é este? O corpo de Cristo, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o corpo transubstanciado naquela substância que Cristo disse que era o corpo dele. Pois, a saber, ele sendo Deus, ele é o criador da matéria, ele pode se transubstanciar naquilo que ele quiser. E esta foi a promessa de Cristo. Comam do meu corpo, bebam do meu sangue, confessem os seus pecados e que vocês serão salvos. Esses são os sacramentos deixados por Cristo. Para que nesta Páscoa, você que não fez ainda o seu autoexame, não fez o seu exame de consciência, não confessou os seus pecados, faça isso. Porque isso é a promessa de Cristo. Confesse os seus pecados, cumpra a penitência, e comungue, coma e beba do corpo de Cristo, pois esta foi a promessa dele para a salvação da sua alma, para a vida eterna. Porque isso que nós estamos, essa estrutura que nós estamos vivendo aqui, não há uma dualidade. Não há um mundo onde eu estou, um mundo físico onde eu estou aqui agora e morro, e depois eu vou para a vida eterna, onde há o espaço, tipo uma dualidade. Não, isto aqui onde nós já estamos, isso já é um aspecto, nós vivemos dentro do aspecto da eternidade. Como dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que o tempo é uma imagem móvel da eternidade. Nós vivemos dentro do tempo e do espaço, como uma imagem móvel para a eternidade já. Nós já estamos em caminho dela, pois nós já vivemos nela. Nós não vivemos puramente na imanência, nós temos uma tensão entre a imanência e a eternidade. Mas você deve buscá-la através dos sacramentos que Cristo nos deixou. Então essa é uma reflexão para a Páscoa, para que nós meditemos a respeito dos sacramentos de Cristo, para que nós meditemos a respeito da confissão, da penitência, do perdão e de quem nos deixou isto, a saber, o próprio Deus encarnado. Bom, gente, eu espero que essa mensagem tenha tenha alcançado o coração de vocês de alguma maneira, que vocês possam refletir em cima dela. Deixarei os vídeos do Padre Paulo Ricardo, que dispensa comentários. E tenham uma santa Páscoa. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.